Pais queridos, eu quero falar agora sobre visitas intercessórias. Vamos sair um pouco do ministério de intercessão funcionando dentro da igreja e vamos falar um pouquinho sobre o externo de uma maneira mais organizada, como essas visitas podem acontecer. Então, primeira informação é a seguinte: as visitas intercessórias, que devem ser feitas coordenadas e administradas pela liderança do Ministério de Intercessão. Não é uma coisa feita deliberadamente. Eu sou membro do ministério, então eu vou visitar porque quero visitar. É claro que, como um cristão, você pode fazer as visitas, mas toda visita que é feita em nome da igreja, ela deve ser respaldada por um envio. O que é um envio? Um envio é um direcionamento autorizado do Ministério de Intercessão, se possível, administrado por uma escala, um cronograma, com datas, com nomes, com líderes, com responsáveis, com gerentes, com equipes formadas, preparadas devidamente para isso. Então vamos lá. Essas visitas elas podem ser visitas isoladas ou podem ser visitas de campanha. O que é uma visita de campanha? É quando você, por exemplo, vai combinar, olha, o Ministério de Intercessão vai visitar um determinado enfermo durante 3 semanas, durante 7 semanas, durante 3 dias, ou nós vamos visitar uma empresa, vamos visitar uma pessoa, uma família, vamos fazer uma campanha de intercessão visitando. Então é uma campanha. Já a visita isolada é uma visita que é feita sem depender de uma repetição, de um padrão, ok? Outra coisa, essas visitas elas podem acontecer por sugestão do líder ou da própria igreja. Por exemplo, o pastor sentiu a direção de mandar a equipe visitar um doente, uma situação, uma empresa. Houve uma sugestão da parte da igreja, ou através do pastor, ou através da própria equipe de intercessão. Ou pode ser oriunda de um pedido de um membro da igreja. Pode até ser de um pedido de não crente. A pessoa diz assim: ora por mim, ora pela minha empresa, ora pela minha casa, ora pelo meu pai, pela minha mãe. Não, nós não vamos apenas orar, nós gostaríamos da sua autorização para nós enviarmos a nossa equipe de intercessão. E aí pode ser, como eu disse, uma campanha ou pode ser um trabalho isolado. Que tipo de locais o Ministério de Intercessão geralmente visita? Lares, residências, muitas vezes para poder orar por uma casa, às vezes por uma oração de enfermidade, oração por salvação, oração por necessidades especiais. Às vezes é uma casa que está tendo problema de assombração, de possessão, de opressão, de objetos que se movem. É claro que nesses casos de guerra espiritual é importante que sempre junto com o Ministério de Intercessão vá alguém do Ministério de Libertação. Nós temos um outro curso de formação na área de batalha espiritual e libertação, muito importante, muito útil, que vocês da intercessão, se quiserem, podem adquirir também, ou indicar para que alguém adquira, tá? Em algumas igrejas, inclusive, o Ministério de Intercessão e de Libertação, eles são conectados, ou trabalham em parceria, que é o ideal, que trabalhem em parceria, mas né, essa visita pode ser, então, nos lares. Nos lares, o meu conselho que eu dou é o seguinte: tenham um horário definido para ir, entrar e sair. Definam um padrão ético do ministério. Por exemplo, quando acontece muito de uma equipe de intercessão fazer uma visita num lar e chegar lá, orar e depois virar bate-papo e aí come, bebe, almoça, lancha. E se não tiver uma regra, alguns irmãos menos disciplinados, muitas vezes um jovem, uma pessoa que não tem muita noção dessas coisas, ela vai acabar habitando demais na casa da pessoa que ela for interceder. Então deve ter aí, vocês decidem, conversem, criem um padrão dentro do ministério de vocês, que é um padrão ético. Olha, nós vamos combinar sim a visita, mas a visita tem hora para chegar, hora para sair. Como é que nós vamos agir se oferecerem alguma coisa para comer, para beber? Muitas vezes vocês já vão avisar antes: olha, não faça nada para comer, porque nós vamos só para orar. Isso tudo, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas é importante que vocês tenham esse cuidado. Chegou, fez o que tem que ser feito, vocês foram com uma missão, com um propósito. E esse é o foco principal. Cuidado para não perderem o foco. Essa visita também pode acontecer em hospitais,
lugares onde as pessoas estão doentes, enfermas, em hospitais, em clínicas médicas, em lugares de leito. Vocês, nesse caso, precisam conhecer tanto a lei em relação à visita, a horários de visita, respeitar o local que você está visitando. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma visita num CTI, quer fazer uma oração de guerra gritando, falando em línguas, sapateando dentro do hospital. Então, não pode, claro que não pode. Você vai num hospital, vai numa clínica, se for uma sala isolada onde você vai estar ali com um enfermo, ore, pode até orar em uma voz equilibrada, abençoa, estenda as mãos. Existem situações que você pode botar a mão no doente, existem situações que você não pode, existem situações que você vai ter a oportunidade de orar por uma pessoa que está próxima a algum outro enfermo, vai ter situações que você não vai poder fazer isso, vai ter situações que a pessoa que você foi orar vai estar em coma, ou vai estar dormindo, vai estar anestesiada, você vai orar em silêncio. Mas para tudo isso é necessário que haja sabedoria. E nos hospitais é a mesma coisa. Não existe esse negócio, eu sou representante de Deus, eu posso fazer qualquer coisa aqui. Não é assim que funciona. Porque senão você pode até ir no hospital, fazer o seu ato profético, o seu mover, mas a porta vai se fechar. E aí numa outra situação você não vai ser bem recebido. Então, além da questão espiritual, é necessário que haja uma questão social, uma sabedoria para você entrar lá, respeitar os limites, conversar com as pessoas, orar o que tem que ser orado e pronto, tá ok? E visitas em empresas, isso é uma coisa muito importante que as igrejas deveriam fazer mais, que é oferecer aos empresários ou até mesmo aos funcionários que permitam e que convidem ao Ministério de Intercessão para orar dentro da empresa. Agora, o ideal é que quem vai orar dentro de uma empresa seja uma pessoa que tenha sabedoria, talvez até um pouco de entendimento dos assuntos que tramitam nesse universo de negócio, nesse universo de empreendedorismo. Outra coisa, dentro de uma empresa, o grupo pode ser um grupo condensado de 2, de no máximo 3 pessoas. Quando você for orar dentro de uma empresa, também é a mesma coisa, hora para entrar, hora para sair, orações discretas, sempre observando se está causando algum tipo de escândalo. Às vezes o dono da empresa, o gerente, o patrão é crente, mas as outras pessoas não são. Interceder não é evangelizar. Se for necessário evangelizar, tem um ministério próprio, tem um momento próprio para o evangelismo. Então você vai lá, vai orar. Outra coisa, muito cuidado com a ganância, porque tem muita gente que vai orar numa empresa e já começa a pensar, o dono dessa empresa é rico, tem dinheiro, vai me abençoar, vai me dar uma oferta, vai abençoar a igreja. Esquece isso. Não é assim que funciona, isso é errado. Faça a obra de Deus. Muitas vezes é o contrário. Se de repente a pessoa da empresa falar, olha, pega alguma coisa aqui, eu quero te abençoar, eu quero te honrar, tenta até não receber, porque às vezes no calor da situação a pessoa vai te oferecer alguma coisa, mas depois ela vai ficar constrangida, não é? Eu já passei por milhares de situações desse tipo. Algumas vezes eu tive o direcionamento de aceitar um presente, mas muitas e na maioria das vezes eu falei, não precisa, meu querido, muito obrigado, eu só vim orar. E outra coisa, se a pessoa quer realmente te abençoar, ela vai dar um jeito de te entregar isso. Então, tudo tem que ser feito com muito discernimento, com sabedoria. Não cobre para fazer uma intercessão. Não aceite presente tendo intenção disso. Não vá em algum lugar pensando em recompensa. Deus não se agrada disso. O Ministério de Intercessão também pode fazer visitas silenciosas. O que é uma visita silenciosa? Existem lugares que é necessário você fazer uma intercessão, mas você não pode dizer que está intercedendo ali. Por exemplo, está tendo uma inauguração, dar um exemplo, inauguração de um terreiro de macumba, ou de um lugar onde vai haver prostituição. Você não pode chegar lá dizendo, olha, eu vim aqui interceder e repreender, de jeito nenhum. Então você vai fazer uma visita silenciosa, você vai estar ali quietinho, às vezes na portaria, bota a mão na parede, ora em silêncio, ora em pensamento. Muitas vezes nessa oração
em silêncio, Deus vai te dar um direcionamento de você orar em voz baixa, repreender alguma maldição, repreender algum demônio, fazer uma oração de juízo. O que é uma oração de juízo? É aquela oração que você diz assim: vai fechar, eu declaro que isso não vai funcionar, que essa maldição não vai chegar na nossa geografia, no nosso território, vai falir. E eu já fiz essa oração de juízo muitas vezes. Existem lugares que eu ordenei para fechar, há mais de 25 anos, está fechado até hoje, está falido até hoje. Agora, cuidado com a oração de juízo. Primeiro lugar que muitas vezes você vai amaldiçoar alguma coisa que Deus não quer que você amaldiçoe naquele momento. Porque o nosso julgamento precisa estar alinhado com a direção de Deus. E outra coisa, muitas vezes você vai entrar em guerra que Deus não mandou você entrar. Então não sai por aí liberando juízo, liberando decretos, sem antes perguntar, pedir a Deus uma confirmação, pedir a Deus um sinal, tá ok? Bom, eu falei aqui sobre oração nos lares, oração nos hospitais, orações em empresas, orações de juízo, visitas silenciosas. Obviamente, algumas outras coisas que eu talvez não tenha falado, o Espírito Santo está falando com você. Mas o importante é que, independente de onde o ministério de intercessão estiver indo, ele vá respaldado pela igreja, pela liderança, sempre com uma mentalidade, uma ética alinhada com aquela situação. Inteligência todos nós temos, discernimento espiritual todos nós temos, mas precisamos usar isso com sabedoria. Pode ter certeza, a sabedoria é um dos melhores talentos que Deus deu para um ser humano. Através da sabedoria, Deus fez de Salomão o homem mais rico e o homem mais famoso que já existiu em todos os tempos. E essa mesma sabedoria, se você usar, Deus vai prosperar seu ministério e vai prosperar a sua vida. Amém? No próximo vídeo, vamos falar sobre a importância do envolvimento do pastor e o relacionamento do pastor com o ministério de intercessão. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.